Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio de Copa do Mundo. Sejam todo mundo muito bem-vindo. Eu sou o Felipe, dono desse humilde canal. Já peço de antemão para vocês deixarem o like, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Se tiver o botão de hypar, cara, hype esse vídeo me ajuda demais. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, cara. Grupo de família, grupo dos amigos, da namorada, enfim, velho. Faz o que vocês quiserem. Grupo do papagaio, grupo dos assobios, me ajuda demais. Se vocês quiserem também, né, obviamente, peço para vocês também seguir a gente nas outras redes sociais. Vai estar tudo aqui na descrição, seja TikTok, Instagram e também os outros blogs aqui, o Mundo da FM. E claro, né, se por acaso acompanharem aqui os capítulos que estão dentro da janelinha de capítulos, se não tiverem, também estão na descrição. Hoje nós vamos falar dos jogos de Marrocos e Canadá, né, os jogos que estreiam as oitavas de final da Copa do Mundo, e depois nós vamos falar o jogo do Paraguai e França, os jogos que a gente teve hoje. Pela primeira vez, né, agora que está diminuindo a quantidade de jogos, a gente consegue colocar os vídeos no mesmo dia que os jogos foram postados, né? Ainda bem. Que, meu Deus do céu, tava começando a ficar meio maluco. Por mais que o lado ruim disso tudo é eu ter que ver notícias do meu time. E aí eu tô lembrando que ver notícias do Botafogo não é algo nada agradável, não é algo nada bom. E sim, está acontecendo ao mesmo momento também. Claro que daqui a pouquinho, né, vai sair o vídeo falando do Flamengo que está jogando contra o Audax. Eu também estou assistindo, botei as telas divididas aqui, porque está rolando o jogo do Canadá e Marrocos. Eu coloquei do ladinho aqui Flamengo e Audax, então vou aproveitar os intervalos e o final da partida aqui para poder comentar essa primeira vitória, né, a vitória de Marrocos por 2-0. Por enquanto está se caminhando para uma vitória de 2-0, tá. Faltam uns 5 minutinhos finais, mas até então a gente consegue administrar super tranquilo. Cara, é uma eliminação muito dura, né, pro Canadá. Eu acho que o Canadá fez um campeonato, como vocês sabem, né, eu falei sobre a análise tática. Eu gosto muito de ver como a seleção canadense joga. Eu acompanho a seleção do Canadá desde 2021, então desde esse processo de reformulação que veio desde o antigo técnico, que eu esqueci o nome, acho que era o Josh, era o Josh Hartman, alguma coisa assim. Ele era técnico da seleção canadense feminina. Ele foi para a seleção canadense principal, mas era um Canadá muito frágil, bastante ofensivo, com muito volume ofensivo, mas muito frágil. E aí você vê toda essa mudança que o Jesse March traz, né? Toda essa vontade, essa carga nova. É claro, jogar em casa também traz uma outra energia e uma outra maturidade também para o torneio. E você tem apoio da sua torcida, mas você enfrentou uma parede que dessa vez, né? Infelizmente, o Canadá bateu de frente com uma seleção que é melhor que a dela, ao mesmo tempo que já tinha batido contra a Suíça, que é uma seleção melhor, mais equilibrada. Uma Suíça que, por exemplo, é uma seleção que não precisa ficar tanto tempo com a bola, não precisa necessariamente jogar com muita ofensividade, volume de jogo, mas é uma seleção que sabe administrar bem os seus picos de intensidade e de como poder jogar durante as partidas, né? E Marrocos faz a mesma coisa, cara. Marrocos é uma seleção que joga muito bem com a bola, muito bem com esse passe, mas sabe muito bem se controlar, seja defensivamente, com essa linha de quatro que vocês já estão vendo na tela. Meu Deus, eu acabei de ver o Crepô indo pra área de um jeito muito maluco, mas enfim. O Hakimi, Diop, o Halibal e o Mazraoui, cara, jogando muito bem, muito seguro a todo momento, não tendo preocupação quase nenhuma. Tudo bem que nesse jogo contra o Canadá foi muito mais explorado, então foi uma seleção canadense que enfrentou um Marrocos que, além dessa linha defensiva, Boadi, Elanos, Brahim Dias, Onahi, El Kanous e Saibari. O Saibari acabou sendo no comecinho, né? Entrou o Rahimi. Um Marrocos que até entrou meio que nas cordas, né? Tentou se colocar, principalmente sem bola, taticamente, se projetar um pouco mais acima, seja com as chegadas e infiltrações desse corredor do Hakimi, enquanto o Brahim Dias vem pelo meio fazendo essa bola poder jogar um pouco mais não retrancado, mas um pouco mais focalizado no meio, não perder esse meio de campo, né? Até porque muitos passes errados que Marrocos estava dando nesse primeiro tempo. E aí você vê, por exemplo, ui, meu Deus do céu, The Forgueiros para fora. E aí você vê, por exemplo, como a seleção canadense conseguia fazer essa pressão de bloco médio-alto, né, roubando essa bola no meio de campo para poder fazer com que Marrocos se sinta muito desconfortável, até porque Marrocos estava conseguindo administrar quando tinha a posse de bola, diminuir um pouco da intensidade do Canadá.
né? Seja com o Ahmed, com o Buchanan, que jogou muito mal, foi muito travado pelo Mazraoui, pelo o Al Hilal, pelo Aulau, né? Aulau, né? O Buchanan muito mal, toda vez que tocou na bola foi péssimo. O Jonathan David sumido o jogo todo, o Olaswani perdendo gols inacreditáveis, assim, bizarro. Mas muito mérito, obviamente, do Bono e também do Diop, pelas saídas e pelas defesas que ele conseguiu fazer. É uma marcação-pressão de Marrocos conseguindo roubar essa bola muito bem feita, e o Marrocos conseguindo administrar os trancos e barrancos, por mais que nessa intensidade iria abaixar do Canadá, naturalmente essa seleção, né, com Crepô, Johnston, Bombito, De Forgerol, Larry, Ahmed, Eustáquio, seguro dessa vez, para tentar trancar um pouco mais esses contra-ataques, né? Aí você tem dois meio-campistas mais de segurança, né? Mais para trás. Buchanan, Jonathan David e o Olaswani, não colocando o Kyle Larin. O Kyle Larin também foi muito mal, não conseguindo fazer muita coisa. Ninguém conseguiu fazer tanta coisa em relação à defesa de Marrocos, né? Uma defesa muito sólida, muito segura. E aí a gente vê. Ai, meu Deus do céu, vai ser o terceiro gol. E veio. Ah, meu Deus. Essa que dá a gravar no final, né? A gente tem a reação genuína do terceiro gol, né? 3-0 Marrocos. Tava aqui, eu tinha colocado certinho 3-0 gol de contra-ataque. Terceiro gol para matar a partida. Rahimi se classifica Marrocos para as quartas de final. Mas é isso, cara. É um Canadá que teve muito azar no primeiro tempo. Um Canadá que conseguiu resistir o máximo possível. O máximo que deu, conseguiu terminar esse primeiro tempo com um 0-0 no placar, mas não conseguindo ser efetivo, mas ao mesmo tempo um Marrocos que veio para o segundo tempo com uma postura um pouco mais ofensiva, né? Colocando esse bloco um pouco mais alto, colocando essas linhas mais altas, incomodando e fazendo com o veneno do Canadá em cima dele, né? O próprio veneno canadense em cima do Canadá, né? Colocar esse bloco um pouco mais acima, dar mais velocidade, mais transicionalidade, principalmente para essas coberturas e contra-ataques também pelos lados de campo. E aí você tem o primeiro gol, que sai, obviamente, né, num gol de falta, né? O Ohari, ele sai nessa jogadinha livre para receber na frente da área e fazer o primeiro gol do Hakimi. Aí depois você tem o segundo gol no contra-ataque, o Brahim Dias carrega essa bola para um contra-ataque e o Ohari consegue fazer o segundo gol, e no terceiro gol sai mais uma jogadinha, claro, né, nessa questão, principalmente a gente falando do Canadá, que se lançou totalmente para o ataque, mas o Brahim Dias enconotou o Rahimi para fazer o terceiro gol e fechar o caixão. O meu voto vai ser pro Ouahi, principalmente não só pelos dois gols, mas principalmente da maneira como jogou. O Brahim Dias jogou muito bem, o Hakimi jogou muito bem, o Mazraoui jogou muito bem, o Bono, o Diop, jogadores que jogaram muito bem durante a partida. Pelo lado do Canadá, cara, acho que dá para se destacar o Eustáquio, o Johnston também, bons jogadores. O Ahmed conseguiu jogar bem dentro das suas limitações, mas o teto bateu, né? Infelizmente o teto acabou batendo, e acontece em todas as competições. Eu queria muito que o Canadá passasse, mas tudo bem. Acho que oitavas de final para uma seleção canadense que nunca tinha sequer, até a Copa passada, feito um ponto, né? Conseguiu fazer seu primeiro gol na história na Copa passada, conseguiu vencer, fazer gols, se classificar para o mata-mata e chegar nas oitavas de final. Então, assim, é uma sequência de quebra de recordes, né? Eu acho que o céu é o limite para a seleção canadense. Tem uma geração muito boa vindo e tem um técnico muito promissor que é o Jess Smart. Eu acho que demiti-lo será uma loucura, e um Marrocos muito consolidado, muito seguro. Provavelmente, né? É claro, nesse vídeo você vai ver se Marrocos enfrentar a França ou Paraguai. Eu acredito que seja a França por enquanto, né? Eu sempre gravo no final das partidas, mas é isso, né? O meu voto vai ser no querido Ounahi, não só pelos dois gols, mas também por todas as construções pelo segundo tempo, fez um ótimo segundo tempo, mas é isso. Marrocos passa, Canadá está eliminado. Não deu. Acho que tentaram ao máximo. A catimba sul-americana tentou-se ao máximo vencer essa partida. França vence por 1-0 o Paraguai. França se classifica, vai enfrentar o Marrocos nas quartas de final, segunda seleção classificada. Vamos falar desse jogo, cara. Vamos falar desse ou quase jogo, ou guerra, sei lá, qualquer adjetivo que você queira utilizar para esse confronto tribal que foi esse confronto de UFC, sei lá, qualquer adjetivo vale, mesmo menos futebol. Futebol teve um pouquinho, que foi o gol gerado, inclusive, mas acho que não era uma partida, novamente, né? Mais uma seleção que veio pra
é o que a gente tinha falado quando a Espanha, eu comentei aqui no canal, né? Quando a Espanha enfrenta a quando a Espanha enfrenta o Uruguai, entrou num contexto muito mais de vencer uma guerra do que vencer uma partida. Novamente entra num contexto muito interessante, assim, né? A França entra num contexto de vencer uma guerra contra um Paraguai. Obviamente que veio nesse esquema de 5-4-1, né? A gente vê Cáceres, Velázquez, Gomes, o Gustavo Gomes, Alderete e o Alonso, Galarza, Cubas, Gomes, Almiron e o Enciso lá à frente, contra uma França totalmente preparada, né? Uma França que dispensa comentários mais longos, inclusive. A gente já vem falando aqui no canal como essa França consegue traduzir muito bem esse meio de campo muito fluido, não precisa ficar tanto tempo com a bola. Tem jogadores muito bons de defesa que conseguem cadenciar muito bem esse jogo, seja na hora de atacar, seja na hora de se posicionar com ou sem bola, né? Você tem o Rabiot e o Koné, não teve o Tchouaméni machucado, não precisou, até porque era um jogo muito mais, talvez pela discrepância técnica, muito mais interessante ter um Koné que consegue atacar esse entrelinhas. É claro que não conseguiu fazer isso tão bem, muito por conta dessa linha de 5 bizarra e muito boa, inclusive, né? O Cáceres, honrável, tá? Honrável, venho falando bem aqui durante a Copa inteira, jogando muito bem o Cáceres, o lateral direito do Paraguai. Você tem o Mbappé jogando bem também, o Mbappé que fez o gol, mas ao mesmo tempo muito travado, né? Um jogo muito travado nesse meio de campo, né? Nesse, nesse, nessa batalha tribal, né? Entre esse meio entre defesa e meio campo do Paraguai e ataque da França, né? Dembélé não conseguiu fazer muita coisa, o Olise pouco tentou, Barcola muito travado. Você tem um jogo muito como o Paraguai gosta, um jogo travado, um jogo congestionado, para tentar levar isso para prorrogação e para os pênaltis. E aí você tem um arqueiro que é o Orlando Hill, que brilhou contra a Alemanha e poderia brilhar também contra a França, mas né, o Deschamps viu que se não dá no coletivo, no individual consegue-se. Né? O Doué fez uma jogada sensacional para poder sair da marcação 1-1, né, dessa marcação dupla do Paraguai, conseguiu levar o pênalti e aí o Mbappé faz o gol, e aí vira aquele jogo de catimba, aquela levantamento para dentro da área. Claro que na França não precisou fazer tanto esforço, até porque tinha total controle. Até o Paraguai até tentou ameaçar ali com o chute do Maurício, tentou ameaçar ali com um chute ali, um cruzamento para dentro da área com o Gustavo Gomes, com o próprio Galarza também. Mas assim, muito mais falar do que tentar fazer, até porque não tinha como, gente. Era um degrau muito alto. Acho que dos encontros agora dessas oitavas de final é o duelo mais discrepante mesmo, né? Infelizmente, o nosso Brasileirão All-Star está eliminado, né? Nosso Brasileirão paraguaio está eliminado, mas foi legal enquanto durou, foi bom enquanto durou. Eu queria, obviamente, que o Paraguai passasse para tirar logo essa França, mas a gente sabia que o duelo ia ser quase impossível, né? Beira a loucura, quase. É claro que eu queria aceitar essa loucura, mas beirava quase o impossível o Paraguai eliminar a França. Mas foi um jogo muito suado, né? Um jogo muito truncado, um jogo pegado. Né? É claro que para quem entrou achando que ia ser uma goleada, a França vai golear o Paraguai, entrou errado, né? Não tá assistindo Copa do Mundo, não sabe nada de futebol, você bem honesto, não sabe nada de futebol. E aí você vê uma França que não precisa controlar tanto a posse de bola, obviamente teve muita posse de bola por conta que o Paraguai também não quis a posse de bola. Então é um reflexo também da partida, mas é um time do Deschamps não gosta, não é que não gosta, é que não precisa ter a posse de bola para poder jogar dessa maneira, né? Esse jogo posicional sem bola é muito interessante da França. Então você vê um Paraguai que se desespera, obviamente por estar atrás do resultado, mas não consegue competir. O melhor da partida para mim, cara, vai ser, cara, o Doué merece muito mérito, tá? O Doué merece muito mérito pela jogada do gol. Se não fosse a jogada, não seria gol. Mas eu vou votar no Mbappé também, cara. Eu sei que ele fez o gol, mas, cara, ele entrar na mente dos paraguaios depois, com a catimba francesa também, que existe, que é real, inclusive. A gente já viu ao longo da história a catimba francesa. É, é o troco dentro da partida que a Copa do Mundo precisava também, né? Não só o Paraguai entrar na mente da França, mas a França entrou na mente do Paraguai. É algo poético, inclusive, também, né? Mas diga o que você achar nos comentários, se inscreva no canal, curtir esse vídeo com todo mundo, siga a gente nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, e até a próxima.